pessoal, eu sou Michael Rizzi, o apresentador do programa Nazara, mas hoje a gente não vai dar aquele nosso rolê semanal pelas comunidades de Fortaleza. Na verdade, eu trago uma novidade. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, está fazendo aniversário de 30 anos e você é o convidado para essa festa gigantesca. Juntos a gente vai fazer uma pesquisa aqui na internet para tentar saber um pouco mais dessa história e principalmente celebrar 30 anos de muita luta. Então se liga que o ECA tá nas áreas. Vem brincar na rua de peteca amarelinha, meia, meia lua, se essa rua fosse minha. Vem passar anel, andar de rolimã, barquinho de papel, mordida na maçã. Pega, pega, gato mia, gata cega, bambolê, perna de pau e futebol. Quente, frio, telefone sem fio, pique, 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 esconde, esconde aonde? Biu, boquê, bola de mão, roda peão. Pique, grude, bolinha de gude. Mamãe, posso ir brincar na rua? Vem brincar na rua de peteca amarelinha, meia, meia lua, se essa rua fosse minha. Vem passar anel, andar de rolimã, barquinho de papel, mordida na maçã. Gata cega, bambolê, perna de pau e futebol. Quente, frio, telefone sem fio. Pique, 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 esconde, esconde aonde? Biu, boquê, bola de mão, roda peão. Pique, grude, bolinha de gude. Mamãe, posso ir brincar na rua? Vem brincar na rua de peteca amarelinha, meia, meia lua, se essa rua fosse minha. Para os defensores dos direitos da infância e adolescência, a década de 80 representou importantes e decisivas conquistas. Enquanto o Brasil se organizava para reestruturar a nova Constituição, os movimentos de defesa dos direitos de crianças e adolescentes se articulavam e pressionavam o poder público para afirmar uma legislação que garantisse os direitos de toda essa galerinha. Nascia assim o ECA. Vamos saber mais detalhes? Tem história nas áreas. Não existia nenhum elemento específico com relação ao atendimento da criança. O que regulava o Brasil nesse momento ainda eram as leis filipinas, leis portuguesas, e nós já tínhamos aí o Código Criminal, vai ter o fim da escravidão e também com isso uma quantidade significativa de crianças que começam a habitar centros urbanos. Uma urbanização que crescia, junto com uma população também em aumento. Houve também um aumento da violência urbana. Nesse período, a pobreza também aumenta. Havia, até então, uma proteção da criança abandonada através de uma instituição que veio de Portugal para o Brasil, colonial, que é a Roda dos Expostos. Eram cilindros com dois buracos que giravam no próprio eixo, onde as mães, geralmente as mães solteiras, colocavam a criança em determinado ponto para que ela fosse pega no outro ponto sem se identificar. Era o anonimato, da época. O Brasil herdou da Europa um debate de que não deveria haver roda de expostos, mas que a criança deveria merecer uma proteção especial. O Código Criminal da República estabelece como critério de responsabilização o que vai se chamar de teoria do discernimento. Seria feita uma avaliação psicológica da criança dos 9 aos 14 anos para verificar se ele teria discernimento, e a responsabilização e a medida adotada seria proporcional a esse discernimento. Se era plenamente compreensível a ação da criança, então receberia uma sanção penal como se adulto fosse, com alguma atenuante só, Então era imputável penalmente desde que fosse identificada essa consciência, digamos assim. O Bernardino era um garoto, um engraxate. Ele foi preso porque ele engraxou o sapato de um homem e ao término ele saiu sem pagar. Então, qual foi a reação dele? Ele jogou tinta e sujou as calças e ele chama a polícia. Quando ele chama a polícia, o Bernardino tenta explicar, mas não consegue. Ele é preso junto com 20 presos
adultos, e lá ele é violentado. Ele é retirado da cela e jogado na rua. É quando ele foi levado para o hospital e lá ele narra essa história para o jornalista. Esse caso ele foi muito emblemático porque ele vai mobilizar uma série de discussões no sentido de mostrar a necessidade de espaços específicos para essas crianças, que era impensável você ter uma criança que fosse retirada da rua e levada para uma prisão comum. Casos como o dele permitiram demonstrar a situação que vivia essa infância, em particular quando essas crianças eram levadas para as prisões. O Estado foi pressionado a criar um código para regular o que não existia. Então esse código, o interessante dele é isso, ele vem regular tudo. Ele traz direito civil, ele traz direito de proteção assemelhado ao penal, assemelhado ao que existe hoje, mas não é propriamente penal. Ele traz direito do trabalho, ele traz questão de adoção. Ele divide as crianças em dois grandes setores. O setor das crianças de elite, brancas, ricas, e a grande maioria da criança brasileira, que é a criança pobre, negra, abandonada, delinquente. E essa criança recebe o nome pejorativo de menor. Menor era aquele sob a tutela do Código de Menores, que era ou vadio ou delinquente. A vadiagem era o meio para o fim da delinquência. Com menos de 14 anos, os menores começaram a ser considerados inimputáveis, né? A eles não se podia atribuir nenhuma infração. A partir dos 14 anos, segundo o Código, dependia se ele fosse abandonado ou não. A escola de preservação para o delinquente, a escola de reforma para o abandonado. Entretanto, na prática, o sistema era muito mais discricionário e cabia muito mais ao juiz decidir onde encaminhar a criança do que tanto a qualificação jurídica dela. Com todas as críticas que se possa fazer ao Código, é importante considerar o momento da sua elaboração. É a primeira tentativa efetiva de você construir uma legislação própria específica para a infância, regulando a questão do trabalho infantil, que era uma prática corrente. Uma frase muito utilizada era a seguinte: o trabalho da criança é pouco, não aproveita quem é bobo. Era exatamente essa ideia da exploração do trabalho. Você paga pouco e o que você ganha sempre é lucro. Havia o SAM, que era um serviço de assistência ao menor. Esse serviço só havia em poucas capitais, mas ele foi mais um serviço de tortura, de violência contra a criança internada, mas não educou nada. A principal criação do regime militar foi a FUNABEM, depois deu origem às FEBEMs em alguns estados. Também nessa época eram internadas as crianças abandonadas, sem pais, com pais presos. Tinha então o setor dos menores e tinha o setor dos chamados delinquentes. E ela foi famosa como exatamente aquilo que ela tentou evitar no SAM, a violência contra as crianças. Daí as fugas em massa, a superlotação de menores. Houve uma reviravolta em 1990 com a criação do ECA e foi considerado uma revolução, um código aperfeiçoadíssimo do direito nacional brasileiro, mas na verdade o Estatuto da Criança e do Adolescente é quase uma cópia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1979. Então o ECA é um reflexo direto das leis internacionais em defesa da criança e do adolescente. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores é o espaço que aprecia e delibera as matérias que dizem respeito aos direitos das minorias. Para denúncias sobre violações dos direitos humanos, a comissão dispõe um escritório específico para as ações de responsabilização. Para informações, acesse www.cmfo.ce.gov.br/Comissão de Direitos Humanos. Para muitas crianças, a infância é um lugar sombrio, onde falta amor e sobra frio. Mas quando nós nos importamos, nossa energia se transforma em força, que gera esperança e oportunidades.
Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. Antes do ECA, as crianças e adolescentes eram consideradas seres incapazes de fazer escolhas, de expressar desejos e de reivindicar direitos. Mas isso passou e de lá pra cá muita coisa mudou. Hoje, a criançada é reconhecida como sujeito de direito. E olha só como tem criança talentosa nas áreas. Se liga aí. Melhorar o planeta seria melhor a gente melhorar, porque é melhor para nós humanos e melhor para o ar, para a água, para o planeta todo, né? Sem cortarem árvores, sem jogarem lixo nas ruas e nas águas, sem gastarem dinheiro. Tipo, eles gastam dinheiro, além de gastar com a natureza, eles gastam dinheiro justamente com o que não é para gastar, que é cortando árvores, pagando gente para ir para a Amazônia, até para cortar árvores, para fazer madeira, para fazer móveis. Isso é uma coisa que não pode fazer, porque acaba com o planeta. E onde é que a gente vai morar? Num lugar com muito lixo? Que a gente vai pisa talvez em um lixo? Tipo, porque tem muito lixo na rua. Tem gente que tropeça por causa de lixo na rua. Você usa canudo? Eu não uso, nem de metal eu uso. Eu acho até errado, até metal, porque isso é uma coisa que tem gente que bota metal, mas esquece de lavar, cai. Quem vai às vezes não vê, vai pro lixo. E do mesmo jeito, quem espera o carro do lixão passar na rua para pegar o lixo? Isso ainda é errado, porque o carro do lixo bota lixo em um lugar que não é para botar. Que eu vi uma foto justamente na internet, que eles botam em um lugar da natureza, em um local que tem plantas. Isso é super errado, né? Era uma vez 3 amigas que foram para a floresta e era noite de Páscoa. Aí depois elas estavam assustadas porque estava tudo escuro. E depois elas não sabiam o caminho para voltar para casa. E aí elas se perderam. E depois elas foram se arriscar na aventura delas, de encontrar o coelho assassino, né? E aí elas foram para essa jornada. E elas quase conseguiram encontrar o coelho. Mas elas acharam uma coisa estranha, porque tinha um negócio, tinha um nome grudado na parede que era de sangue. E aí elas leram que estava escrito assim: então cuidado, foi na frente. E aí elas foram se arriscar na primeira caverna. E aí depois elas ficaram assustadas. Tinha outro nome. Estava escrito: atrás de você. Aí depois, quando elas olharam atrás, o coelho matou elas, porque o coelho estava atrás delas.
Deixa eu te falar, com o coronavírus não dá pra brincar, não vai parar, tem que cuidar. Sei que todo mundo quer se distrair e sair na rua não dá pra fingir, não dá pra disfarçar, tem que se preocupar. Se vacilar você vai pegar, então bota a máscara na cara. Minha mãe é brava e você vai bota o gel na palma, sua mão palma, você vai. Pessoal, esse daqui é o livro da Dolly, do Populando Dolly, Populando Nemo, Pintinho Amarelinho, Abafo e o Abaço, Porrocão e Léo e a Baleia. A comunidade do Pici mantém uma biblioteca comunitária que oferece às crianças e adolescentes acesso ao conhecimento, saraus de poesia e oficinas sociopedagógicas de forma gratuita. A Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias fica localizada na Rua Piauí, 1366, Casa 387, bairro Pici. Acesse facebook.com/Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias. Eu achei um meio de poder contribuir com o projeto através da conta de energia, porque torna-se muito mais fácil. A gente faz a doação através da conta de energia da Enel e todo mês eu consigo contribuir com o projeto através dessa doação. Eu sou muito feliz, em relação a isso, porque a doação, quem recebe pode achar que ficou mais feliz do que a gente que está doando. Então, no caso, o sentimento é de muita alegria, muito feliz de fazer parte desse projeto, de apoiar o Pequeno Nazareno nesse sentido. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. O artigo 4º do ECA diz que é dever da família, da comunidade, do poder público e da sociedade no geral garantir o direito das nossas crianças e adolescentes. Mas tem muita gente por aí usando um ditado popular antigo para dizer exatamente o contrário. Você já ouviu aquela expressão "toma que o filho é teu"? A gente vai conversar agora com a criançada para saber o que eles pensam sobre isso. Se liga aí que é o Papo nas Áreas. A gente está comemorando o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo aniversário de 30 anos, né? Tá mais velho do que nós tudinho junto. E aí o Pequeno Nazareno organizou essa live para a gente conversar. Alguém sabe aqui o que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? É pra gente ajudar as crianças, homenagear elas. É mais ou menos isso. Dar o direito para as crianças estudarem, ter segurança, morar em uma propriedade. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei que protege os direitos da criança e do adolescente para eles morarem num lugar bom, em uma sociedade que os respeitam e que não são negligentes com eles. Então é isso, gente. O ECA, ele, de fato, né, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse estatuto,
estatuto, ele luta para que vocês possam ter os direitos de vocês. Hoje a gente vai falar em específico do artigo 4, que fala sobre esse direito de vocês a terem uma vida legal, né? E o que é que seria essa vida legal? Para vocês, quais são os direitos que vocês têm que ter? Toda criança tem que ter isso, para vocês. É que toda criança deve ter o direito de estudar, aprender a ler e escrever. Todas as crianças têm o direito de ter lazer. Ter o direito de alimentação, de convivência da sociedade e familiar. A criança tem o direito de o cuidado. Para mim, todos os direitos são importantes, mas alguns são um pouco mais importantes do que outros. Tipo, educação, moradia, proteção. Todos esses direitos são muito importantes, mas não significa que por o direito da educação ser importante, o direito do lazer não é importante. E para vocês, pessoal, todo mundo tem que ter direito à alimentação, toda criança? Sim. Sim. Toda criança tem que ter. Para vocês, toda criança tem que ter direito a lazer, a brincar, a se divertir? Sim. Gente, vocês já ouviram, um de cada vez levanta a sua mão. Vocês já ouviram aquele ditado popular, um dito popular que diz, segura que o filho é teu? Posso dizer primeiro? Por favor, depois o Ícaro vai. Esse ditado é uma fala muito machista, que faz a mulher cuidar do seu filho sozinha, enquanto o homem está deitado, jogando. Isso é muito machista. Machismo é que você não tem o direito da mulher, que é que o homem se acha mais relevante do que a mulher. Eu consegui entender o que a Mel quis dizer, porque ela fala no sentido de que sempre cai por cima da responsabilidade da mulher, né? Fica na responsabilidade da mulher de criar o filho, né? De cuidar, de banhar. O machismo, ele parte de uma ideia, né? De que acredita sempre que o homem é muito melhor do que uma mulher, que uma mulher não deve ser valorizada, né? E o machismo, que a mulher é muito frágil. Exato, que a mulher é frágil. E eu queria saber de vocês, se vocês acham que entre vocês crianças, acontece isso, dos meninos acharem que as meninas geralmente elas são mais frágeis, que elas não devem brincar de certas brincadeiras, que elas têm que vestir certo tipo de roupa. Vocês acham que isso acontece? Os meninos, normalmente, eles sempre falam, tipo, futebol é coisa para menino. E isso é uma coisa que você fala naturalmente, tipo, você acaba aprendendo isso, aí você fala sem mesmo achar isso certo. Por que eu toquei nesse assunto? Porque vocês lembram que eu disse que também estava no época que todo mundo devia respeitar o outro, que a criança também tinha que ser respeitada. E vem cá, vocês acham que o machismo é uma forma de respeitar as mulheres ou é uma forma de desrespeitar? Desrespeitar. E não pode acontecer, então, não é isso? Não pode. Então vamos lá. A última pergunta que eu quero voltar a fazer, quando todo mundo vai falar um pouquinho, é sobre esse ditado popular que os meninos explicaram pra gente, né, sobre a questão do segura que o filho é teu. Ele se remete muito a essa questão de que só os pais ou só o responsável tem que cuidar da criança. Vocês acham que é assim? Vocês acham que não é um dever de todo mundo cuidar de todas as crianças? Eu acho que os principais ajudantes são os pais, mas também não são só os pais, são os professores, são os governadores, todas as pessoas que convivem com essa criança devem ajudar. Todo mundo tem que cuidar. Eu acho que todos devem cuidar da criança. Todo mundo devia se importar com as crianças, tipo, as pessoas mais próximas, a mãe, o pai, o avô, a avó, a família dessa pessoa que teve a criança. Para que todos esses direitos, de fato, esses direitos que a gente falou, de alimentação, de diversão, eles têm que acontecer. Então, vocês acham que todo mundo tinha que se importar para que ele acontecesse, é isso? Precisam ajudar todas as crianças que estão na rua trabalhando. Precisa ajudar quem não tem condições de moradia. Essas leis deviam ser aplicadas para todas as crianças, só que, felizmente, não são. Eu acho que devia dar uma moradia com a família, um lazer para cada criança, porque tem muitas crianças que não têm. Para as crianças e para os responsáveis delas. A ajudar a cuidar delas, as pessoas ajudarem a cuidar delas. Não dizer segura que o filho é teu,
não vale. Agradeço por ter recebido tanto conhecimento dessas crianças, que foi de uma forma grandiosa, que tanto me contemplou. Eu acho que deixou todo mundo aqui de boca aberta, né? Queria parabenizar cada criança, o Ícaro, a Biluca, a Mel, a Vavá e ao João Gabriel. O Pedro também, que participou um pouquinho no começo, mas queria agradecer também, porque todos foram muito importantes, falando coisas extremamente importantíssimas, discutindo como o machismo, o racismo, discutindo essa questão de direito. Queria parabenizar cada um de vocês, porque vocês são, vocês são muito massa, viu? Falando mesmo. Como eu falo aqui no meu bairro, vocês são rocheda, tá ligado? O Biluca quer falar mais uma coisa. Todo mundo usa máscara e passa álcool em gel. Por meio de projetos de abordagem social de rua, acolhimento institucional, acompanhamento familiar, desenvolvimento comunitário e mobilização social, a Associação Beneficente O Pequeno Nazareno garante dignidade e justiça para a infância. Mais informações, ligue 85 32 12 57 27. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui e a gente deixa uma mensagem pra todos vocês que lembram como era bom ser criança na música da Kel Smith, Era Uma Vez, que diz: é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. Um abraço a todos e principalmente a todos vocês, defensores e defensoras dos direitos das crianças e adolescentes. Nosso sentimento é de gratidão. Fiquem bem e até o próximo Nazária. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar.